Olá, maravilhosas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe cobertura de olheira. Mas eu não tenho olheira. Eu fiz só o passo a passo, aquela coisa de professora ensinando. Mas vocês vão entender bem, eu expliquei bastante para quem tem olheira roxa, para quem tem olheira marrom, para quem tem olheira avermelhada. Vocês vão entender tudo. É uma super aula. Eu espero que vocês gostem. Eu fiz com muito carinho. Se você tem olheira, eu tenho certeza que você vai amar. Então já se inscreve, amiga. Se inscreve, ativa as notificações pro YouTube te entregar os vídeos e no final você me conta nos comentários o que você achou e se ficou alguma dúvida. Agora vamos lá pro vídeo? Antes da gente começar a aplicar essa técnica, eu preciso que vocês entendam que eu não tenho olheira. Então eu vou fazer o passo a passo, vou dar algumas explicações para vocês, mas é mais no intuito de ajudar. Mas, né, como eu não tenho olheira, talvez vocês não vão sentir muita diferença, mas vocês vão ver como que vai ser o passo a passo para vocês reproduzirem. Outro passo importante é você descobrir o tom da sua olheira, porque cada tom de olheira você vai usar um tom de corretivo para fazer a cobertura, porque existem as marrons, que normalmente são os mesmos tons dos melasmas, existem as olheiras que são as mais comuns, que são as arroxeadas, e existem as olheiras que são avermelhadas, que elas têm muitos vasos. Então, vocês precisam primeiro descobrir isso. Não é o corretivo que eu vou aplicar aqui que vai servir para todo mundo, tá? Então, faça essa pesquisa de saber qual é o tom primeiro e aí depois, mas eu vou explicar para todo mundo, tá? De todas as cores. Vamos lá. O que você vai precisar ter para cobrir tanto o melasma quanto a olheira são esses corretivos assim, ó, coloridinhos, tá vendo? Eu tenho esses dois aqui e tenho esse aqui também, ó. Que essa daqui é uma paletinha só de corretivos para fazer correção. E esse verdinho aqui você também vai poder usar. E em quais os momentos que a gente vai usar? Se as suas olheiras forem avermelhadas, com bastante vasinhos, você vai usar o verde. E o mesmo vai servir para quem tem rosácea e quer cobrir a rosácea, porque só a base e o corretivo não vai cobrir a rosácea, você precisa primeiro camuflar com esse corretivo verdinho. Se você tem as olheiras marrons, aí você vai usar o salmãozinho. Tá vendo? Que é o mesmo que a gente usa para cobrir melasma. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E se você tem as olheiras arroxeadas, aí você vai usar o corretivo amarelinho. Então, eu vou fazer com o corretivo amarelo, porque eu também vou fazer a cobertura do meu melasma, para vocês verem direitinho como é que faz. Então, vamos lá. Vou pegar um pincelzinho que vocês podem aplicar com o dedinho, com o que vocês quiserem. Mas eu vou pegar um pincelzinho aqui de cerdas sintéticas e vou começar. Minha pele já está preparada, já está hidratada, lembrando que é muito importante vocês hidratarem a região dos olhos. E aí, ó, vou fazer a cobertura. E ele tem que ficar bem amarelinho mesmo. Apliquei um pouquinho e agora vou aplicar um pouquinho aqui. Vou aplicar nessa marquinha que eu tenho aqui de profundidade, que normalmente é onde vocês têm mais olheira, né? E agora eu vou vir com a esponjinha e vou só assentar esse corretivo aqui. Esponjinha úmida porque a gente não quer tirar esse produto daqui. A gente quer que ele permaneça aqui. Outra coisa, não adianta querer fazer cobertura de olheira, de melasma, tudo, com base de baixa cobertura. Tem que ser uma base pelo menos de média cobertura. Se for de alta cobertura, melhor ainda, que aí você vai precisar colocar menos produto. E agora eu vou fazer a cobertura do meu melasma. Eu vou vir com o laranjinha, só vou com o outro lado do pincel, ó. E vou aplicar aqui, ó. E aqui. Aqui eu também tenho. E aí vocês vão fazer a mesma coisa para quem tem rosácea, espinha também, você usa o verdinho. Tudo que for vermelho, você cobre com o corretor verde. E é só batidinha, tá? Ele tem que continuar laranja. Você não pode tirar o corretivo. Aqui saiu bastante. Vou botar mais um pouquinho. Opa! Vou dar só umas batidinhas e prontinho. Porque esse meu melasma aqui, ele é mais escurinho. Então, tem que cobrir. Não tem jeito. E agora, vou aplicar a minha base, tá? Minha base é de média para alta cobertura. Ela é mais média a cobertura, mas ela consegue fazer camadas. E aí eu começo a fazer a aplicação dessa base. Ó. Tá vendo que a primeira cobertura fica bem clarinha dela.
mas eu gosto de ir colocando aos pouquinhos, para não colocar às vezes mais, sem necessidade. Se você tem uma base de alta cobertura, uma camada já é o suficiente. Então, se você tem muitas linhas de expressão, principalmente na região dos olhos, você opte sempre por uma base de alta cobertura. Sendo que não precisa ser uma base de alta cobertura grossa, tem que ser uma base fluida. Uma base assim que ela é bem líquidazinha. Que você espalhe bem, que não seja uma base assim, tipo aquelas bases da Ruby Rose, que são alta cobertura, mas é muito grossa. Aplico a primeira camada e na região que eu tenho o corretivo, eu já faço uma camadinha extra. E aí, não adianta também você querer economizar no produto querendo fazer essas coberturas, tá? Não funciona. Ou você relaxa e vive. É igual, por exemplo, quando eu vou sair no meu dia a dia, assim, né? Que eu vou resolver coisas. Eu não me incomodo de aplicar uma base mais levinha e ficar aparecendo meu melasma. Normalmente eu quero tapar mais quando eu vou para alguma coisa assim mais importante. Mas para quem sente muito incômodo, aí tem que tacar uma base. Ó, como que a gente já cobriu tudo. E aí aqui eu poderia passar corretivo se eu quisesse. Mas na maioria das vezes, como eu tô com uma base com uma cobertura maior, eu prefiro não aplicar o corretivo. A não ser que eu queira fazer uma iluminação. Vou fazer uma iluminaçãozinha aqui só para vocês verem, tá? Mas na minha vida real, eu não passaria mais nada. Por quê? Porque menos produto. Se cobriu, ótimo. Porque o corretivo nada mais é, gente, que é para fazer uma cobertura maior. Mas se a sua base já cobriu, não tem necessidade de você usar. Muita gente me pergunta isso. A não ser que você queira fazer o que a gente vai fazer agora, que é fazer uma iluminação. Mas aí você vai fazer assim, ó. Você vai aplicar um tiquinho aqui, bem pouquinho, pra gente realmente não ter acúmulo. E aí você vem espalhando com a esponjinha. Pele madura é aquela frase clássica, menos é mais. Então, e aí se você fizer 3 camadas, no caso, né, de corretor, né, colorido, de base e corretivo, aí você se preocupa bem com a selagem dessa região. Eu dou batidinhas para entrar em tudo quanto é canto. Entrou tanto que entrou até no olho, amiga. Tudo embaçado. Prontinho. E agora eu venho com o pó. Vou usar o meu pozinho. Esse pó aqui é o pó da Zanf. Vocês têm resenha dele aqui também no canal. É um dos últimos vídeos, inclusive, que saiu. Venho com um pincelzinho assim fofinho. E ó, aqui, que tem muito produto, eu vou aplicando assim, ó, dando batidinhas. Porque eu preciso que essas camadas grossas de produto fiquem bem seladas, tá? Pra quê? Pra não andar e acumular. Porque o que faz acumular é porque você não selou bem e o corretivo tá andando. Normalmente eu dou, ó, uma batidinha aqui, que vocês podem ver que aqui eu tenho bastante linhazinha. Tem que fazer caretinha mesmo. E é sobre isso. E aí agora, vou pegar um maior aqui, que eu venho selando o resto do rosto. Porque no resto do rosto não tem tanto produto, né? Então, venho selando. Só com o restinho de pó, viram, né? E prontinho, é esse passo a passo, amiga. E para finalizar, como a gente aplicou mais pó nessa região aqui, que a gente não gosta, o que a gente vai usar? Se você já é inscrito aqui no canal, se você já é veterana, você sabe o que a gente vai passar. Claro, a bruma, né? A nossa querida. Ó, aplico a bruminha, espero secar, ou então venho com lequezinho, tem um lequezinho aqui. Venho com lequezinho, ó, dou uma acelerada nessa secagem, não tem problema você acelerar, tá? Não vai influenciar em nada. E prontinho. É assim que você vai fazer a sua cobertura de melasma, de
de olheiras, né? Mas lembra sempre que você precisa identificar a cor. Porque se você passar um corretivo na cor errada, não vai funcionar. Aí você vai ficar super frustrada. Então é sempre bom você identificar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo.